Well, I would Bom, like to start eu gostaria by de thanking começar primeiro CPFL. I hope that sounds right. agradecendo à CPFL, espero que a minha pronúncia esteja correta, por ter me convidado e por ter tornado esse evento possível. Muito obrigado a todos por estarem todos aqui depois de um dia árduo de trabalho. Gostaria de agradecer também àqueles que estão online também assistindo essa palestra. E eu gostaria de pedir desculpas por não falar português, eu vou falar em inglês. Eu sempre me sinto, quando sou convidado para falar num país que fala outra língua, seria muito bom se eu pudesse falar a língua daquele país, mas infelizmente eu não falo português, então vou ter que falar inglês mesmo. É sempre difícil saber como começar a falar sobre filosofia. Filosofia é uma palavra estranha, aliás, é uma palavra que eu não gosto muito. Embora a minha vida profissional sempre tenha girado em torno da filosofia, tem uma história sobre duas pessoas estavam no ônibus fofocando, e uma pessoa estava reclamando que a vida é terrível, que ela havia perdido emprego, que estava tendo dificuldades com os filhos, assim por diante. Aí a outra pessoa responde, você tem que ser, sabe, não pense sobre os seus problemas, seja um filósofo. Então, esse é um aspecto de filosofia, ou seja, aquela ideia que faz com que a filosofia faz com que você encare de forma estoica os problemas cotidianos e pense em coisas mais, mais complexas. Eu não concordo com isso. Eu acredito que quando as coisas estão erradas ou meus filhos são um desapontamento, eu não acredito que a filosofia seja uma solução. Eu prefiro, como eu digo isso em um dos meus livros, eu prefiro o termo engenharia conceitual. Assim como engenheiros estudam estruturas físicas, estruturas de pontes e rodovias e aviões, e filósofos também estudam as estruturas do nosso pensamento, o que isso significa, as categorias que usamos à medida que pensamos sobre nós mesmos, sobre os outros, falamos sobre razão, sobre emoções, sobre paixão, conhecimento, objetividade, verdade, todas essas ideias levam à reflexão e sabemos que podemos começar a pensar o que isso significa. Uma das grandes perguntas no mundo ocidental foi a pergunta de Pôncio Pilatos. Ele perguntou o que é a verdade. E também é uma pergunta com a qual eu lido desde que eu comecei nessa profissão. E algumas perguntas referentes à filosofia são muito áridas. Há uns 10 minutos eu fiquei um pouco assustado quando alguém me disse que o café filosófico aqui tem tido 3 palestras um pouco antes da minha, e as 3 eram sobre sexo, as 3 palestras anteriores à minha. É muito difícil falar sobre a estrutura de conceitos e ideias se você faz uma palestra depois de 3 pessoas que haviam falado sobre sexo, porque todo mundo se interessa por sexo, até alguém da minha idade, claro. E numa época, eu tinha bastante interesse no sexo, até escrevi um livro que, não me lembro o nome, acho que é livro Luxúria, mas alguém conhece esse livro em português? Bom, fui eu que escrevi, eu reconheço. E é toda uma série sobre os 7 pecados capitais. Então, vamos começar falando sobre o que para mim é um assunto muito interessante. Ou seja, eu me acho interessante. Está dando eco. Eu vou começar a contar para vocês como é que me tornei um filósofo. Não é uma história da qual eu me orgulho, mas isso só demonstra as oportunidades que a vida oferece. Eu cheguei em Cambridge em 1962, eu era jovem, e eu havia estudado química e matemática na escola, e eu me especializei muito precocemente. Mas eu queria mudar para as humanas. E eu falei com meus amigos
e que estavam muito mais envolvidos do que eu. Eu achava que ia passar o resto da minha vida no laboratório, conduzindo experimentos, sei lá, explorando as coisas físicas da natureza. E os meus amigos passavam suas noites em bares, com moças, discutindo Dostoiévski. E eu, ao invés disso, eu estava, então, examinando as propriedades elétricas. Então, eu mudei para as humanas. E, na verdade, comecei a me interessar por literatura, mais especificamente por história. A história envolve pesquisas em arquivos. Eu também não queria estudar línguas porque eu não achava que eu tinha muito talento para aprender línguas. Então, eu falei, bom, então vou estudar literatura inglesa. Me pareceu muito divertido. E o meu professor, que era alguém muito bravo, olhou para mim como se eu fosse um inseto. E ele falou, você não pode se especializar em literatura inglesa, você vai detestar em literatura. Você tem que ir para ciências morais. Aí eu perguntei, o que são essas ciências morais? Bom, basicamente, as ciências morais era o termo usado pela Universidade de Cambridge, que significava filosofia. Ou seja, ele sugeriu que estudasse filosofia. Mas eu continuava não sabendo o que era a filosofia. E aí, pela primeira vez, quando eu comecei a ler filosofia, que eu descobri Hume, Descartes, Plato, Aristóteles, os grandes filósofos. E eu me apaixonei. Porque você pode ser mal educado com qualquer filósofo. Você pode dizer para o filósofo, esse teu argumento não funciona, não presta. E alguém vai dizer, não, o argumento talvez tenha que seja mais refinado. Então, um filósofo pode ser uma pessoa muito difícil, cética, e principalmente quando você é um adolescente. E aí isso era muito bom, eu me motivei muito. Não é que o professor me mandava calar a boca ou não mandava que eu ficasse quieto. Na verdade, eu fui sempre assim, o professor sempre me encorajava a fazer perguntas e discutir e realmente duvidar. E, bem, eu me tornei, então, uma pessoa que questionava muito. Então, e o valor desse tipo de educação, a educação que eu tive? Eu gostaria de pedir desculpas ao Luiz, que me trouxe aqui. Eu vou repetir uma história que eu contei a ele ontem, mas essa minha história vai ilustrar algo muito importante sobre educação e sobre filosofia. E essa é uma história real. Isso se relaciona à educação da minha filha. A minha filha estava numa escola ótima em Oxford, e eu fui professora em Oxford também durante muitos anos, quando meus filhos estavam crescendo. E aí minha filha chegou em casa um dia, ela tinha uns 15 anos na época, e ela disse, eu detesto ciências. Eu não vou mais estudar ciência, acabou. Aí eu disse a ela, bom, que pena, porque embora eu tivesse abandonado a ciência, eu tinha muito respeito pela ciência, havia lido muitos artigos científicos. Aí eu falei, bom, que pena que você não gosta de ciências, qual é o problema? E ela respondeu, eu não entendo ciências. Aí, bom, o que você não entende das ciências? Bom, os alunos haviam sido obrigados a resolver um problema que envolvia um pêndulo, e se tiver algum engenheiro aqui na sala da CPFL, vocês vão entender o problema que eu vou descrever agora. Essas crianças tinham que resolver a velocidade do pêndulo numa das pontas da sua flutuação. Então, elas teriam que calcular a velocidade do pêndulo. E as crianças foram ensinadas sobre a energia potencial do pêndulo à medida que estava parado e tinham que calcular a energia enquanto o pêndulo balançava. E aí essas crianças tinham que calcular essa tal da velocidade do tal do pêndulo. Bom, e a força gravitacional, etc. Bem, aí eu disse a ela, bom, qual é o problema? Aí minha filha respondeu, eu não entendo o que é essa energia. Não existe energia, não há nada em cima desse pêndulo. Quando o pêndulo não estiver se movendo, não tem energia. Então, qual que é essa energia em potencial? E
qual é a energia cinética quando esse pêndulo se move. Eu não entendo nada, disse ela. Aí eu disse a ela, você perguntou ao professor o que era? E ela respondeu sim. E aí o que o professor respondeu? O professor respondeu, vai lá e resolva essa equação, o problema é seu. Bem, bom, isso é totalmente errado, não é? É totalmente errado. A pergunta da minha filha é uma pergunta muito boa, mas e o conceito de energia usado naquela equação do pêndulo não estava disponível àqueles que inventaram o pêndulo. Os primeiros estudos científicos sobre o pêndulo provavelmente começaram com Galileu. Talvez um pouco antes, mas certamente começou com Galileu, que foi a primeira pessoa que observou que aquele período, ou seja, o tempo em que o pêndulo se movia era correspondente à sua massa, independente do ângulo no qual ele se movia. Então, havia essas propriedades do pêndulo. O pêndulo, então, foi estudado por Huygens, Leibniz, Newton, Isaac Newton, Euler, e no século XIX, mais uma vez foi estudado, e por volta de 1870, o conceito de energia, que a filha, a Vi, estava querendo entender, foi só aí que esse conceito se tornou uma propriedade da física, ou seja, esse conceito na verdade, apareceu no fim do século XIX. E depois apareceu a energia eletromagnética, a energia termodinâmica, ou seja, as equações entre energia de calor. Ou seja, a minha filha foi apresentado ao conceito que demorou 250 anos para ser desenvolvido. Ou seja, ela não sabia do que se tratava. O professor simplesmente falou, escuta, vire-se, faça tal equação. Eu não sabia do que se tratava. Bem, como a minha filha não conhecia a história do pêndulo e esses grandes cientistas e filósofos argumentaram sobre o valor de energia, por exemplo, eles discutiam o que era a força e o momento da energia. Bom, tudo isso era discutido. Então, existe toda uma história de muitos anos por trás da energia. Ou seja, muitas pessoas não entenderam esse conceito clássico dessa energia. Em um certo momento, apareceu, então, o entendimento sobre a massa e energia, e me parecia chocante que uma educação proibia que um aluno fizesse o tipo de pergunta que a minha filha havia feito. Uma das vantagens da filosofia e uma das vantagens da história das ideias, da filosofia das ideias, é que abre a mente dos alunos para que eles se deem conta das dificuldades envolvidas mesmo no conceito mais simples. Por exemplo, imagine as propriedades do mundo, onde não haveria uma história. Ou seja, se os alunos aprendem os conceitos, então eles vão ter uma vida, uma história, um padrão de descobertas, um padrão de refinamento, um padrão de mudanças. E aí os alunos vão lembrar algo muito importante sobre nossas mentes e, eventualmente, sobre as nossas vidas e as nossas políticas, porque eu acredito que uma das ideias políticas mais perigosas é a ideia que a nossa maneira é a única maneira possível e nós somos as únicas pessoas razoáveis, nós somos as únicas pessoas que acertam, ou seja, muitas pessoas acreditam que a sua maneira é a melhor maneira, então eu acho que abrir a mente para outras maneiras de pensamento, que é uma coisa que a filosofia e a história da filosofia faz, isso é algo extremamente importante para a educação. E sem essa abertura de mente, pense no risco que nós corremos. Digamos que a minha filha, como seus colegas, havia dito, tudo bem, eu posso resolver essa equação. Eu vou lá, vou resolver a equação, a professora vai me dar um 10, vou passar a prova, e daí eu vou me formar, vou ser uma médica ou advogada, ou seja, vou atingir um sucesso profissional, etc. Por outro lado, esse tipo de sucesso tem um custo, e o custo
é que as pessoas acreditam naquilo que lhes é dito. Isso é um custo, porque quando as pessoas não refletem sobre aquilo que elas ouvem, ou se as pessoas não refletem sobre as ideias, elas se tornam cegas às possibilidades de alternativas e às estruturas sociais e políticas que fazem com que nós consigamos entender aquilo que nós fazemos. Um outro aspecto dessa história do pêndulo seria perguntar por que o pêndulo se tornou tão interessante no meados do século XVII. Uma resposta seria que, naquela época, as rotas de comércio estavam sendo abertas através do Atlântico, do Pacífico. As pessoas podiam calcular o tempo quando estavam navegando nesses mares. Ou seja, podiam também calcular a longitude, os meridianos de Greenwich, etc. Tudo isso podia ser calculado. Então, as pessoas precisavam de um dispositivo que lhes dissesse o tempo que estava ocorrendo enquanto estivessem navegando. Então, o pêndulo realmente suscitou muito interesse por causa dos desenvolvimentos culturais, econômicos e históricos. E a ciência sempre atende às necessidades de qualquer geração e também ajuda as pessoas a lidar com os fatos que acontecem. O Sócrates disse que uma vida não examinada não vale a pena viver. Hegel disse que filosofia é a rainha das ciências. Nós, filósofos, adoramos ouvir isso, nós adoramos saber que a filosofia é a rainha das ciências. Mas isso pode parecer como se fosse um dentista dizendo que a única vida que vale a pena viver seria uma vida onde você está sempre escovando seus dentes. E claro que isso não é verdade. Então, por que Hegel achava que a filosofia era a rainha das ciências? Bom, se a gente fosse perguntar na internet quem que é a rainha das ciências, as pessoas diriam que isso é a física, talvez matemática ou física matemática. Por que Hegel dizia que a filosofia era a rainha? Bom, ele pode ter tido algumas razões não muito boas, mas ele tinha razões boas também. As razões boas é que tudo leva à reflexão. Um físico pode fazer trabalho maravilhoso, baseado em conceitos específicos, mas, eventualmente, ele vai usar palavras como energia, tempo, entropia, em suas reflexões sobre sistemas físicos. E, se ele começar a refletir, ele vai se perguntar o que é uma identidade, o que tudo isso significa, como é que nós medimos tempos, energia, etc. Esse significado vem daquilo que a gente mede. Então, isso são todas perguntas filosóficas. Ou seja, os conceitos se tornam assuntos de interesse. E isso é uma característica da filosofia. Uma metáfora para explicar tudo isso seria, por exemplo, quando você olha o mundo, você olha o mundo de acordo com várias categorias. Você olha o mundo com vários pensamentos. Uma das coisas que todos os psicólogos e filósofos concordam é que não existe o que se chama do olhar inocente. O seu olhar é treinado, o seu olhar é o olhar de alguém que passou por uma experiência humana. O seu olhar é um olhar que aprendeu a detectar as saliências, é um olhar que aprendeu a olhar em volta, ou seja, é um olhar que aprendeu a categorizar o mundo. Bom, eu acho que o Obama fez isso um dia, não? Ele parece que ele matou uma mosca, ele está dizendo. O presidente Roosevelt matava ursos, mas Obama mata mosca. Fazer o quê? Bem, onde é que eu estava mesmo? Ou seja, não existe um olhar inocente. A sua percepção do mundo é condicionada pelas categorias de pensamento, as categorias que determinam como você vê tudo que está à sua volta. A filosofia aparece quando essas categorias são sujeitos. Você
presta atenção naquelas lentes através das quais você enxerga o mundo. As lentes são as ideias preconcebidas, são tradições, são hábitos, culturas, são as coisas que você naturalmente usa para interpretar o mundo. Tudo isso, todas essas coisas se tornam assuntos para reflexão. Eu acho que nós somos seres que refletimos de forma natural. Alguns de nós refletimos sobre outros. Eu reflito muito, porque por conta da minha profissão, mas eu acredito que ninguém é tão inocente que acha que pode achar que a sua maneira de perceber o mundo é a única maneira. Bom, nós temos que nos perguntar qual é a justificativa para as categorias que temos. Existem alternativas. Essas categorias poderiam ser melhores, poderiam ser refinadas, poderiam ser mais claras. Será que é possível entendê-las melhor? Será que é possível entender as diferenças, as práticas, através das quais essas categorias se tornam embutidas? Então, eu vou lhes dar um exemplo. Porque a filosofia é algo muito abstrato. E a filosofia é uma disciplina abstrata. Então, por isso que eu gosto sempre de dar exemplos. Digamos um exemplo. Você está fazendo alguma coisa. Digamos que... Vamos contar uma história. Digamos que você é uma mulher e você tem uma amiga chamada Betty. E Ana e Beth, vocês estão fazendo um bolo. Estão em casa, a Ana é uma excelente cozinheira, ela pediu que a Beth viesse ajudar lá a fazer o bolo, então vocês estão fazendo esse bolo, as duas juntas. E digamos que a razão pela qual a Beth gosta de fazer um bolo com você é que ela quer pegar esse bolo e usá-lo para seduzir o seu namorado. O namorado da Ana, ou seja, a Beth está olhando para o namorado da Ana e quer fazer esse bolo porque quer seduzir o Afonso, namorado da Ana. E a Beth, então, vai pegar esse bolo e vai dar para o Afonso quando a Ana não estiver por perto e vai tentar seduzi-lo. Bom, ela vai, então, tentar catá-lo pelo estômago. Bom, e o que acontece quando você fica sabendo disso? Você vai se sentir ofendido, você vai se sentir destruída, você vai se ressentir dessa situação, não é? Você vai se sentir traída, sua amiga te traiu, ela fingiu que estava fazendo alguma coisa com você, mas, na verdade, ela está fazendo alguma coisa contra você. É muito ruim, né? Bom, você vai ficar com muita raiva, você vai se sentir traída, você vai você não vai mais sentir confiança na tua amiga, ou seja, o seu mundo acabou. A Beth não é mais sua amiga, não me lembro mais se a Beth ou a Ana, enfim. Bom, essas atitudes, ou seja, esse senso de injustiça, esse desapontamento, esse sentimento de traição, são sentimentos muito específicos. Você não pode sentir isso em relação a uma coisa. Você pode ficar muito bravo quando o computador não funciona, mas o teu computador não está te traindo. Você meio que achar que seu computador está te traindo, sim, mas nesse caso, então, você vai pegar o computador e jogar no chão se você tiver com tanta raiva assim. Mas isso não é uma reação muito boa. Você vai provavelmente se sentir um pouco ridículo segundos depois de ter jogado o computador no chão, não é? Por outro lado, você se sente justificado quando você tem esse tipo de reação por causa dessa traição. Alguns filósofos acham que isso é algo irracional. Eles vão dizer, nós somos seres humanos complicados. Nós temos sistemas fisiológicos altamente complicados. Não existem células, ou seja, o que o Aristóteles chamava de um animal adamado. Aquele animal animado é uma versão mais complicada do computador, ou seja, ele
funciona de acordo com as leis físicas, ele funciona de acordo com a evolução. É uma fantasia achar que você pode fazer aquilo que não foi previamente programado para você fazer, né? Pela genética, por exemplo. E então esse grupo de ideias associadas com liberdade, isso é uma ilusão. O mundo é um lugar determinista. Ou seja, nós estamos com problema de som aqui. Peço desculpas. Achei que fosse uma cobra que ele está dizendo, mas realmente o som está com algum problema. Bom, e como é que você equilibra tudo isso? Por um lado, nós como ser humano normal, eu estou detestando o que a Beth fez, eu gostaria que a Beth sofresse pela sua traição, então você se sente decepcionada e você quer se vingar, basicamente. Ou seja, porque por ela ter tentado roubar o Afonso, seu namorado. Mas isso é uma reação humana. Por outro lado, a história intelectual te diz que essas reações humanas não são apropriadas. São, por exemplo, você não pode culpar o tempo por alguma situação que ocorre. Ou seja, você não pode se decepcionar com uma falta de chuva, por exemplo. Então, como é que você equilibra tudo isso? Nós temos essas reações interpessoais que têm a ver com responsabilidade, com gratidão, com justiça, injustiça e etc. E nossas categorias intelectuais fazem com que isso seja muito difícil de ser sustentado. É muito difícil proteger essas categorias, defender essas categorias quando a gente pensa quando a gente pensa de nós mesmos sobre um ponto de vista mais objetivo. Quando lidamos com aquilo que acontece conosco. Por exemplo, existe uma pergunta na filosofia do direito. Nós olhamos as pessoas como sendo... Tem o Peter Strawson, um filósofo, disse que as pessoas deveriam ser geridas, treinadas, curadas. O que se faz com as pessoas? Ou as pessoas são pessoas para as quais devemos mostrar gratidão, ou, enfim, raiva, enfim. Essas são todas emoções humanas. O Rawson dizia que a metafísica do determinismo e a metafísica das causas não faz com que esses sentimentos sejam irracionais. E isso é algo muito complexo, tem muitas filosofias e muitos filósofos não concordam com isso, mas me parece muito interessante do ponto de vista intelectual, mas também porque existe um elemento prático aqui, como à medida que os neurofisiologistas aprendem mais sobre o funcionamento da mente, existe toda uma visão diferente sobre as atitudes. Então, por exemplo, digamos que eu seja a Beth, essa é uma história que eu contei, e eu estou querendo roubar o namorado da Ana, fingindo que eu estou fazendo um bolo junto com ela. Então, eu vou dizer para a Ana, olha, Ana, sinto muito, eu sou assim, meus genes são assim, eu roubo o namorado mesmo. Não põe a culpa em mim, põe a culpa em Deus, porque a minha formação genética é essa. Então, talvez neurofisiologia vai levar a uma mudança de cultura, onde a Ana vai concordar com a Beth e vai dizer que a Beth tem razão, e enfim. E aí o filósofo vai perguntar, mas será que isso seria uma melhoria? Será que isso seria um novo tipo de vida humana? E essas atitudes são utilizadas, ou será que pode haver uma perda disso daí, elas vão sorrir uma para a outra e curtir o prazer de fazer as coisas em conjunto, porque todas as vezes elas vão sentir que o outro é simplesmente um instrumento, uma máquina que utilizamos para a nossa própria gratificação, para um determinado fim.
Então, essas perguntas intelectuais sobre determinismo, sobre a metafísica, a causa, são fatores muito abstratos. As pessoas que gostam de mim discutem essas coisas, mas, na verdade, isso se reflete na prática. Todas essas ideias refletem a prática e, conforme eu digo nos meus livros, são ideias pelas quais as pessoas se matam, ideias que determinam o benefício, o custo-benefício da cooperação, a forma como encaramos a justiça e como elas são implementadas nos esquemas morais da nossa vida. As ideias são determinantes muito importantes na nossa vida. Obviamente, tem outras coisas muito importantes, como, por exemplo, a energia. A energia é uma coisa muito importante, mas são as ideias que vão determinar quem é que vai poder pagar pela energia, como nós vamos utilizar e alocar os recursos do mundo, da natureza. Por exemplo, diferentes papéis do mercado e das políticas, de estruturas sociais e políticas nas quais somos inseridos. Nos anos 80, observamos uma mudança muito interessante no clima das ideias. Na verdade, em 79, nos anos 80, repentinamente tivemos um consenso, uma visão que todos nós tínhamos em conjunto, uma visão que criamos na ideia do estado do bem-estar comum. Todos nós ficávamos juntos e as pessoas mereciam, se elas não conseguissem pagar, elas mereciam receber educação grátis, tratamento médico sem custo. E essas dependências vinham do nascimento até a morte. Essas são ideias que foram geradas na Europa antes da Segunda Guerra Mundial, mas que ganharam ritmo depois. E em 79, com a chegada da senhora Thatcher no governo da Grã-Bretanha, essa é uma parte da história que eu conheço, aí algumas pessoas começaram a dizer que a ganância era uma coisa boa. Isso aconteceu nos Estados Unidos mais ou menos na mesma época, com a chegada dos republicanos e o Ronald Reagan. E o contrato privado tornou-se sacrossanto. A ideia de que simplesmente poderíamos ter átomos individuais egoístas, pessoas individualistas, sem identificação com a sociedade, com a cultura ao seu redor, com a política, agentes livres, individuais, e os arranjos sociais em torno desses agentes livres tentando maximizar seu próprio lucro, prazer, bem-estar econômico, através da troca livre do comércio entre uns e outros. Isso tornou-se a ideologia do mercado. É uma mudança muito grande de ver as pessoas como elementos de uma cooperação social e passamos a ver as pessoas como átomos individuais. Obviamente, a ideia não era totalmente nova, a ideia de que as pessoas são agentes individuais. Thomas Hobbes, em meados do século XVII, mas foi uma época de uma guerra civil. E nós podíamos ver como é que as pessoas estavam envolvidas numa guerra de todos contra todos. E por que isso aconteceu em 79, então? Eu acho que os termos de cooperação começaram a parecer errados para as pessoas que achavam que a quantidade com a qual eles estavam contribuindo era muito mais do que a quantidade que eles recebiam. Então, nós, os ricos, podemos ignorar os pobres. E isso acabou se tornando um conjunto de ideias que são apresentados após
o trabalho de John Rawls, voltado mais para uma política social. E, basicamente, isso estabeleceu um meio propício para essa discussão e mudança de perspectiva, que eu acho que tem que ser entendida de um ponto de vista histórico. E, ao mesmo tempo, tínhamos livros sendo publicados de várias disciplinas diferentes. E então, por exemplo, Richard Dawkins escreveu o livro O Gênio Egoísta. Eu acho que isso ocorreu em 76, mais ou menos na mesma época sobre a qual estou falando aqui. Na verdade, o título é bem tolo, porque os genes não são egoístas. Eles vêm e vão. Aqueles que vêm são aqueles que encontram um nicho nos animais e na sociedade, num grupo de outros animais. Nós não somos animais solitários, somos animais sociais. E, como resultado disso, alguns genes seguem adiante para uma próxima geração com traços fenótipos. Eles, então, seguem adiante e se tornam mais comum numa próxima geração. Não há nada na teoria de Darwin que fale sobre isso. Falamos só sobre a vantagem reprodutiva. E esse é um conceito estatístico daquilo que segue para a próxima geração. Então, não há uma teoria da sociedade humana onde as pessoas que reproduzem mais são aquelas que sejam mais egoístas. Mas isso frequentemente é observado ao contrário. As pessoas... O egoísmo, na verdade, não é um traço adaptativo. E isso acontece porque, como seres humanos, nós criamos nichos e monitoramos o comportamento um dos outros. Se você for egoísta, por exemplo, com uma pessoa na minha história que estava explorando o outro para roubar o namorado da amiga, se você agir assim, você não vai se dar bem na sociedade que funcione bem, numa sociedade onde as transações são repetidas e nós temos um dispositivo de monitoramento para verificar quem é cooperativo e quem não é. E as pessoas que não agem corretamente acabam se isolando. Então, não tem nada na teoria para justificar essa teoria. E o fato de que esse aspecto peculiar, histórico, estudando ideias em relação à matriz e à matriz socioeconômica, é uma das coisas que pessoas como eu gostam de fazer. Às vezes nós fazemos isso de uma forma ruim, às vezes fazemos bem, sempre tentamos fazer bem, mas às vezes nós conseguimos fazer bem. Mas há vários outros aspectos da filosofia sobre os quais eu poderia falar. Agora já são 7:50 e as pessoas que sabem como é que deveria estar o meu tempo, eles poderiam dizer quanto tempo eu posso continuar falando, se eu deveria parar de falar para nós podermos fazer perguntas e respostas. Então, vocês gostariam que eu continuasse falando? Vocês querem que eu continue falando? Eu não estava conseguindo ver os horários, então não tinha nenhum sinal de alguém falando, pelo amor de Deus, para de falar, fica quieto aí, ou então, por favor, continue falando. Desculpa, gente. Então, tá bom. É para continuar, vou continuar mais um pouquinho. Eu vou continuar falando sobre mim mesmo. Eu fiquei famoso, na verdade, infame, notório na minha profissão. E a frase que diziam, um filósofo chamado Frank Frazem, pessoa que tinha teorias na economia, da matemática e sobre visões da lógica e filosofia. Ele morreu com 27 anos de idade.
Na verdade, ele morreu logo antes do seu aniversário de 27 anos. Um homem brilhante, o Ramsay. E ele disse que a filosofia tinha um conselho muito bom quando nós vemos duas posições. Perguntar o que está certo sobre cada uma delas, para tentarmos chegar a um meio termo. Eu comecei a trabalhar com a ciência da filosofia por amor a essa área. E na minha biografia, eu fiquei interessado na filosofia da língua e fiquei muito interessado na noção da representação. A maioria das pessoas que pensam nas línguas pensam como a linguagem representando um fato do mundo. Por outro lado, a gente tem as línguas que devem ser um dispositivo, um instrumento para sustentar, descrever esses fatos. Agora, Wittgenstein foi um grande filósofo austríaco, com um livro escrito em 1916, 1921. O primeiro livro deles, na verdade, apresentava a língua como uma forma de fotografar o mundo, uma forma de descrever o mundo. Era uma teoria pictorial. Há uma história muito famosa do Wittgenstein explicando suas ideias para um economista marxista chamado Schaffer. E Pierre Schaffer, que era um napolitano de Nápoles, fez um gesto que eu acho que era algo assim, como que eu estou fazendo aqui. E ele virou para o Wittgenstein e falou: o que é que isso representa? E, obviamente, o Wittgenstein se deu conta de que esse não era o único uso da linguagem. Ela não é utilizada para descrever ou representar as coisas, mas ela também é utilizada para expressar reações, dar uma voz à reação às coisas. Dizendo, por exemplo, não faça isso. Isso pode ser o equivalente de expressar uma rejeição, um desgosto com um gesto de alguém. Pode indicar que eu estou em dor, com dor. Esse pode ser o equivalente linguístico da gente expressar a dor através de um gesto. Ou uma insatisfação. Então, ele fazia um uso expressivo da linguagem, que não era para descrever nada, mas para descrever as coisas. E, na verdade, isso utiliza uma ideia já antiga da filosofia, que foi muito prominente no século XVIII, de um filósofo escocês, Adam Smith, e depois deles, Immanuel Kant, que via vários usos da linguagem que pareciam descrever aspectos da realidade simplesmente em termos de expressão, de emoções ou atitudes ou outras reações à realidade. E o grande campo de batalha para essas ideias era a ética. Então, se eu dissesse que uma coisa era ruim ou boa, que era sua obrigação, ou que eu tinha o direito a alguma coisa, então eu poderia tentar conduzir um aspecto da realidade do mundo representando alguma coisa sobre aquela situação, ou simplesmente colocar voz, dar voz a uma situação, a uma reação. Então, se eu disser que eu tenho o direito de ter propriedade a esse pedaço de terra, será que isso está descrevendo alguma coisa? Está simplesmente dizendo que eu vou tentar ter posse desse pedaço de terra, eu vou expressar uma abordagem prática ou alguma coisa mais como uma emoção. Então, nós temos essas duas posições em contraposição. Platão achava que o bom, o ideal, era o conhecimento que ficava disponível apenas para os eleitos. Aí o cristianismo veio e dizia que até mesmo uma pequena criança podia ter acesso ao que era bom, desde que eles
fossem puros. E essa ideia de que há alguma coisa lá que deve ser conhecida faz parte dessa cultura. E no século XVIII surgiu uma outra ideia, que a razão não fala sobre o bem. A razão, na verdade, é escrava da paixão, uma frase famosa. Então, era uma visão completamente inversa da visão de Platão. Então, para o Platão, a razão dominava. Agora, era a personificação da razão que dominava a paixão. E uma coisa que ele tem que fazer é deixar de lado a paixão. E aí, ele chega e diz que não, a razão é uma escrava da paixão. Ela não tem outra função. A razão nos fala sobre o meio onde agimos e a paixão nos diz como devemos agir, porque tem a ver com os nossos desejos, emoções, atitudes, tudo aquilo que torna você prático, torna você um animal que age. Então, foi uma grande revolução, uma revolução maior ainda do que a revolução que eu mencionei, que ocorreu em 1979. Então, como é que vamos solucionar isso? Quem é que está errado? Platão ou Hume? O Marxismo dizia que devemos procurar o melhor dos dois lados. Então, eu disse que eu deveria fazer alguma coisa em relação a isso. Então, eu me simpatizava com Hume nesse sentido. Eu não sou um escocês, mas eu fui criado bem perto de Edimburgo, na Inglaterra. Então, a minha posição era que o Platão era um elitista, um racionalista, ele não gostava de artistas, ele queria banir a arte do público. E eu não me sentia muito atraído por isso, mas o Hume, se você nunca leu, se você nunca leu um livro de filosofia, tem um livro que você deveria ler. Esse livro deveria ser o Diálogo de Hume em relação à religião, que é o único livro de filosofia que tem uma linguagem divertida. Eu gosto de pensar que o meu dicionário de filosofia é o único dicionário divertido. E eu tento colocar algumas piadas lá, algumas brincadeiras. Mas o livro de Hume é o único livro genuinamente divertido sobre a filosofia, numa tradição ocidental. Então, quem é que está certo, Hume ou Platão? Eu me sinto mais próximo de Hume. Mas vários filósofos tinham algumas objeções a Hume. Eles diziam que ele tinha uma mera atitude, desejo, tinha desacordos morais. Então, é uma questão de persuasão. E isso quer dizer que, se falássemos, por exemplo, de direitos humanos, na verdade, estávamos expressando uma preferência, uma mera preferência, um mero desejo. Não estávamos ali discutindo um argumento que tivesse peso. Mas eu gostaria de dizer, será que nós não podemos apoiar as ideias de Hume e tentar ainda assim segurar alguma coisa, encontrar um lugar comum, encontrar um meio ponto entre a posição, as ideias de Hume e de Platão? Eu acho que isso é difícil e tem alguns problemas técnicos. Por exemplo, a teoria da verdade, a teoria da representação. O que está lá na mente que vai ser representado? Então, nós temos uma coisa que parece ser um antagonismo entre as duas coisas, mas para ajustar as nossas mentes e encontrar o melhor desses dois lados pode levar ao tipo de coisa que a gente vê em publicações, em revistas, e que tornam... E também dá muito trabalho para pessoas como eu, porque aí a gente começa a escrever coisas que são difíceis de serem entendidas e, às vezes, coisas que são difíceis até para os nossos colegas entenderem. Eu espero... Bom, de qualquer forma, isso tem a ver com a autobiografia do tipo de problema que tem ocupado grande parte da minha vida intelectual. E eu acho que
tentando analisar isso de uma perspectiva histórica. Acho que tem a ver com os tópicos intelectuais que parecem muito remotos, longe das coisas de interesse práticos, interesses na economia, distribuição de custos, benefícios da cooperação e talvez uma amoralidade, como é que nós vamos agir quando os filhos estão saindo do caminho. Então, essas são as coisas práticas da vida e tem a ver com as nossas ideias, conceitos, as mentes através das quais vemos o mundo e as práticas que me parecem uma justificativa fascinante da filosofia. Então, essa é uma autobiografia e uma desculpa pela vida que ele levou. E isso também ela acaba sendo um pedido de desculpas pela minha própria vida. Thank you, Professor Blackburn, for having told us about the importance of philosophy in the world of today. And now we're going to open up to the question and answer session. So please, those of you who would like to ask questions, raise your hand. This is being taped, so we need to wait for the camera to come close to you. And please make sure that your questions are objective, and we would like to have as many people as possible asking the professor the questions they want. Olá. Eu vou fazer uma pergunta em inglês, se o senhor não se incomodar. Por favor, sinta-se à vontade. Muito obrigado por sua apresentação. O senhor mencionou o papel da filosofia como algo que nos ajuda a entender os conceitos, a maneira como os conceitos são construídos, estruturados. Eu acho que nós temos problemas conceituais muito sérios aqui no século XXI que exigem um trabalho árduo, ou seja, as limitações do nosso planeta, o meio ambiente, as restrições, e isso levanta questões muito sérias, filosóficas em relação ao egoísmo, a responsabilidade coletiva social e etc. E eu sou matemático. Na verdade, eu trabalho no mesmo lugar onde o senhor trabalhou e hoje eu estou fazendo pesquisa sobre questões quantitativas associadas ao meio ambiente. E então, eu acho que estou numa posição de fazer essa pergunta. O que o senhor acha? Como é que os filósofos podem contribuir a esse debate nesse século XXI? Ou seja, quais as contribuições da pesquisa filosófica podemos esperar da sua profissão? Uma excelente pergunta. Eu espero que as tradutoras conseguiram traduzir a pergunta. Todos entenderam a pergunta? Tudo bem? Ok? Vamos lá. Então, é uma pergunta maravilhosa. Muito obrigado. Eu acho que começando com Thomas Hobbes e depois passando para Rousseau e depois passando para o século XX, os filósofos sempre se interessaram na emergência de soluções cooperativas aos problemas. O problema mais famoso, na verdade, se cristalizou no século XX. O que se chama do dilema do prisioneiro. O dilema do prisioneiro significa que qualquer estrutura, eu não vou explicar por que se chama dilema do prisioneiro, mas que isso demoraria muito, mas qualquer estrutura onde indivíduos racionalmente perseguem seus próprios interesses, ou seja, é um equilíbrio que é socialmente ruim, socialmente pior do que um outro equilíbrio. Então, eu vou lhes dar um exemplo. Digamos que existe uma escassez de água e a empresa de água, esgoto, diz, por favor, não gastar água, porque essa água vai durar mais tempo, ou seja, até que venha a próxima época de chuvas, etc.
E cada indivíduo pode dizer algo do gênero: olha, ou os outros também vão economizar água, ou não vão economizar água. Se os outros vão economizar água, não importa se eu vou gastar água ou não. O meu uso da água vai ter um efeito ínfimo sobre a água. Então, se os outros vão se restringir a usar água, eu vou continuar usando tanta água quanto eu quiser. Mas digamos que as outras pessoas vão também ignorar esse pedido de economizar água. Eles também vão usar muita água, gostar muita água. Nesse caso, a pessoa vai dizer: eu também vou usar água, porque senão eu serei uma vítima, eu serei a única pessoa me comportando de forma correta no mundo, a água vai acabar de qualquer maneira, então eu não vou economizar água, eu vou continuar tomando meu chuveiro, porque todo mundo vai fazer o mesmo. E aí, senão eu vou me tornar uma vítima. Ou, digamos, a exploração de recursos, que acho que é o seu interesse. Por exemplo, a pesca. Digamos que haja o estoque de peixes está caindo. Eu sou pescador, eu sei disso, que os peixes estão diminuindo. Então, digamos que nós vamos restringir quanto peixe nós vamos pescar. Então, o que eu vou fazer? Talvez as outras pessoas também vão pescar menos. Se as outras pessoas pescarem menos, não vai ter importância se eu pescar mais peixes ou não. Eu vou ganhar mais, porque o preço do peixe vai aumentar, e meu interesse vai ser pescar mais peixes e os outros que se danem. Então, o meu próprio interesse me leva a pescar quantos peixes possível. Digamos que, por outro lado, as outras pessoas vão pescar o maior número de peixes possíveis. Eles não vão ligar aquele pedido de pescar menos. Então, aí as outras pessoas também vão pescar e eu também vou. Então, já que os outros vão pescar tanto quanto conseguir, eu também vou fazer o mesmo. Porque se eu me restringir, aí eu vou ganhar menos dinheiro do que os outros, e porque o preço do peixe vai cair, porque muitos peixes estão sendo pescados, e os peixes vão acabar mesmo. Então, eu vou me tornar vítima da minha própria integridade, da minha própria capacidade de cooperação. Essa é uma lógica muito simples, que se chama a lógica da tragédia daquilo que é comum, ou seja, a tragédia que cada indivíduo segue o seu próprio interesse e isso pode gerar desequilíbrio social que se torna muito pior do que se as pessoas prestassem mais atenção ao bem comum. Adam Smith disse algo em relação ao mercado, por exemplo. O mercado tem uma mão invisível, e essa mão invisível do mercado é a ideia de que cada indivíduo que persegue seu próprio interesse gera aquele bolo social maior. Ou seja, todo mundo vai sair ganhando porque nós maximizamos a alocação de recursos e temos um comércio que traz vantagens para todos. Isso faz com que o mundo se torne socialmente melhor e o bolo continue a crescer. A tragédia desse raciocínio é o contrário. Ou seja, é aquele pé invisível, ou seja, onde todo mundo persegue seu próprio interesse, que faz com que o equilíbrio social não seja atingido. Mas ninguém pode se dar o luxo de ser um mártir ou aquela única pessoa que se sobressai contra a lógica do seu próprio interesse. Mas existe um modelo que é muito semelhante a isso, que se chama a assurance game, ou seja, o jogo da certeza. Ou seja, tem indivíduos que acham melhor fazer parte de uma sociedade colaborativa. Ou seja, existem pessoas também que acham, vamos esquecer os outros e vamos perseguir os nossos próprios interesses. Esse assurance, esse jogo de a segurança que se tornou muito visível a Jean-Jacques Rousseau no século XVIII, diz o seguinte: talvez seja melhor fazer parte de um grupo social e cooperativo, mas você não pode ter certeza se os outros pensam da mesma maneira. E essa incerteza faz com que o
indivíduo decida, não, eu vou continuar a perseguir o meu próprio interesse. O Rousseau falava muito sobre uma caça ao veado. Você tem um veado na floresta e muitas pessoas trabalham em conjunto para que possam perseguir esse veado e pegá-lo. Então, primeiro, cada saída da floresta tem que ser bloqueada para que o veado não fuja. É melhor que eu tenha um pedaço daquele veado como um membro de uma cooperativa de caçadores. Então, para mim, a melhor coisa seria ter um pedaço desse veado que será caçado. Por outro lado, tem uns coelhos que estão passeando aí pela floresta. E, claro que é muito bom comer a carne de veado, mas ter um coelho é melhor do que não ter nada, né? O coelho não tem tanta carne assim, como o veado, mas... E o que os outros vão fazer? Será que todos os outros terão tentação de caçar o coelho? E se eles deixarem as suas posições, aquele veado vai fugir. Porque as pessoas estão sendo muito ocupadas caçando os coelhos. Isso que se chama esse jogo de assurance, esse assurance game. Bom, muito frequentemente as pessoas não cooperam, elas simplesmente vão caçar o coelho porque essas pessoas não têm certeza se os outros vão cooperar também. Eu acho que uma política de energia no século XXI vai ser muito difícil de ser estabelecida. Vai ser muito difícil de chegar a um acordo. Os insucessos já mostraram que, basicamente, nós estamos naquela lógica que a qual o Rousseau se referia. Ou seja, algo pode ser muito bom para o mundo, seria melhor para o mundo se nós restringirmos o uso da energia, ou seja, o uso de óleo, enfim, petróleo. Nenhum país será motivado a parar de usar petróleo, a menos que tenha certeza que outros países vão seguir. Digamos que a energia solar é mais cara do que o petróleo. A energia solar é algo muito caro e os painéis fotovoltaicos são caros. Bem, será que a Grã-Bretanha ou o Brasil... O Brasil pode dizer o seguinte: eu não me importo o que os outros países vão fazer, nós vamos investir apenas em tecnologia de energia solar. Isso não vai acontecer, porque a energia solar é mais cara, o país vai se tornar mais pobre, porque os outros países vão continuar usando hidrocarbonetos, que os hidrocarbonetos são mais baratos. Então, o uso da energia solar apenas vai levar à pobreza. Então, vocês têm que existir essa certeza que os outros países também vão seguir esse mesmo raciocínio. Bom, como é que pode ter certeza que isso vai acontecer? Bom, muitos filósofos já sabem disso há muito tempo. Eles dizem o seguinte: Machiavelli, acho que já notou isso, ele disse o que ele chamava de príncipes, ou seja, na verdade, governos. Ele sempre disse, Machiavelli diz o seguinte: os governos se comportam de forma muito pior do que os indivíduos. Isso já dizia Machiavelli. Bom, se você disser isso a uma plateia... Bom, eu falei isso para uma plateia de pessoas que incluíam o príncipe Charles da Inglaterra. Eu disse isso mesmo. Eu falei, olha, os príncipes sempre funcionam de forma muito pior do que o setor privado. Ou seja, os indivíduos podem fazer um contrato e seria muito ruim se eu fosse a única pessoa a quebrar o contrato, porque nunca mais ninguém vai confiar em mim. Ou seja, as pessoas têm que reagir umas com as outras. Digamos que meu contrato diga que aquilo que eu vou fazer se tornar imediatamente claro se eu desempenhei aquilo ou não. E o meu contrato tem que dizer se aquilo que eu desempenhei terá algum benefício para as pessoas. E se isso não acontecer, talvez eu seja punido, talvez eu vá até a prisão. Mas o mundo não é assim. O governo pode assinar o Tratado de Kyoto e sair da sala e absolutamente não seguir aquilo que o Acordo de Kyoto estabeleceu. O presidente, o primeiro-ministro,
só sofrem se os eleitores se sentem traídos. Mas se nós formos o único país que vai cumprir com o acordo e esses outros países não cumprirem com o acordo, então isso vai criar dificuldades, ou seja, a dificuldade de buscar uma solução cooperativa para esses problemas. Claro que tudo isso pode ser modelado de forma matemática, a teoria matemática é a modelagem desse tipo de problema, mas a dificuldade de achar uma solução cooperativa para todos esses problemas é uma dificuldade muito grande, é muito maior numa dimensão política internacional do que numa dimensão privada. No setor privado, sabe-se que os custos de quebrar um contrato ou o custo do não cumprimento de alguma coisa é enorme, porque os governos respondem aos seus eleitores. Então, os eleitores vão notar se nós nos comportamos de uma forma ou outra, mesmo se uma solução cooperativa seja a melhor solução para o mundo. Mas um equilíbrio cooperativo é algo extremamente difícil. Bom, isso tem sido discutido por filósofos por muitos séculos. Então, existe literatura, existe uma sabedoria, digamos assim, sobre esses assuntos. Temos uma solução? Bem, a solução original a esses problemas foram levantados pelo Thomas Hobbes, que disse para achar soluções cooperativas temos que ter um governo mundial soberano. Isso não vai acontecer, claro, porque isso é impossível a nível nacional. A Grã-Bretanha odeia a Europa. Os britânicos jamais darão nem um pingo de poder às europeias, porque os britânicos dizem, nós não queremos ser governados por Bruxelas. Imagine os Estados Unidos dando poder ao governo global. Os americanos não conseguem nem dar o seu poder judiciário à Corte Internacional. Ou seja, um cidadão americano nunca irá para o Tribunal de Haia, por exemplo. Então, não existe uma realidade política por trás de um governo global. Ou seja, essa é uma solução que jamais vai funcionar, porque não existe, por exemplo, uma força policial internacional. Então, o que vai acontecer? Eu acho que nós vamos ver uma deterioração progressiva desse equilíbrio à medida que as pessoas lidam com problemas, não somente com o aquecimento global, que vai pressionar partes do mundo que vão se tornar inabitáveis. Tudo isso vai pressionar os recursos naturais. E o que dizer sobre a propriedade dos metais preciosos, da tecnologia, tudo isso são problemas enormes quando se trata de cooperação internacional. Existe, claro, uma solução final, que seria a guerra. Bom, a guerra sempre resolve alguma coisa, né? Ou pelo menos só resolve as coisas para as pessoas que ganham a guerra. Mas esse é um problema que está aí, ou seja, a busca de soluções cooperativas sem uso de força é algo extremamente difícil. Eu realmente não sei o que fazer. Eu acho que ninguém sabe o que fazer, como fazer isso. E muito obrigado pela pergunta. A pergunta foi realmente excelente. Boa noite. Primeiro, eu gostaria de pedir desculpas porque eu estudei filosofia, então eu gostaria de pedir desculpas se eu não for muito clara, se eu tiver que me repetir, é porque eu não estou conhecendo de filosofia.
sobre Nietzsche e o niilismo do Nietzsche. O senhor acha que nós poderíamos relacionar esse niilismo de Nietzsche com o que eu entendo? Eu entendo que nós somos todos motivados. Nós não somos motivados porque nós não somos mais seres humanos. Ou seja, nós não somos mais seres humanos porque nós somos aquilo que nós compramos, nós somos as marcas que nós compramos. É isso que eu acho. Me corrija se eu estiver errada. E eu acho que esse é o niilismo atual, é aquele nada. Nós estamos sendo levados ao nada. O senhor acha que poderíamos relacionar esse nada? Como é que nós podemos contrariar isso com a ideia cristã de um Deus? Ou seja, o Deus se doou aos outros. Se nós nos doarmos aos outros, o senhor acha que nós podemos resolver esse problema desse nada, desse niilismo? Sim. Eu espero que todos entenderam a pergunta. Tudo bem? Vocês gostariam que eu repetisse a pergunta? Tudo bem? Tudo bem? Vamos entender a pergunta? Ok. O Nietzsche é descrito com muita frequência como um niilista. Ele escreveu livros ao longo de 20 anos, antes que ele enlouqueceu, antes de ter enlouquecido. O Nietzsche, eu acho que ele tinha um... Eu acho que é uma meia-verdade dizendo que ele era niilista. Eu acho que Nietzsche, ele falava muito sobre o super-homem, sobre o Zaratustra, o ideal, e ele certamente detestava a civilização do seu tempo na Alemanha. Ele não fazia só críticas sobre mulheres, mas também criticava os alemães, falava mal dos alemães. Ele não gostava do mundo moderno, isso é verdade. Mas acho que parte dele não gostava do mundo moderno porque ele tinha um ideal. Ele tinha um ideal de algum tipo de poder, algum tipo de capacidade que os seres humanos podiam exercitar, que ele achava que o mundo moderno não nos deixava exercitar essa capacidade. Bom, um bom exemplo que sua pergunta levantou é essa cultura de consumo. Nós somos aquilo que temos, nós somos aquilo que compramos. O seu status na sociedade é medido pelo seu automóvel, pela marca do seu automóvel, pela sua bolsa de grife. E as pessoas, quando compram um carro novo, elas ficam felizes. Mas depois a mulher compra uma bolsa nova, a mulher fica feliz porque pode exibir a bolsa para os seus amigos, depois perde graça e essa bolsa se torna uma coisa qualquer que está lá largada no meio do armário. Então, esse mundo de consumo não traz satisfação nem felicidade. E eu acho que quando você é mais velho, ou quando você tem a minha idade, ou seja, bem velho, então eu fico pensando, nossa, eu gastei muito dinheiro. E você começa a pensar, puxa, mas eu gastei, a vida passou por mim. O Aristóteles achava que felicidade é o exercício de uma virtude específica. Bom, eu não vou falar sobre a virtude, mas eu acho que felicidade realmente vem do exercício das capacidades do que dos... ou sempre, se você compra alguma coisa, não é um tento, simplesmente significa que você tem dinheiro, ou você ganhou dinheiro o suficiente para comprar aquilo que você quer. Se você ganha dinheiro, isso pode ser um tento, mas aquilo que você compra não é. Então, eu acho que você tem razão. O consumerismo leva a um sentido de niilismo, de algo que
foi desperdiçado. Psicologicamente, que isso é verdade, as pessoas mais felizes são as pessoas que exercitam alguma atividade que vale a pena, ou seja, elas acham que alcançam algum objetivo. A minha felicidade vem dos meus filhos, dos meus amigos, dos meus relacionamentos, mas grande parte da minha felicidade vem daquele sentimento que eu fiz alguma coisa boa hoje. Ou seja, eu fico muito contente quando eu acho que eu fiz alguma coisa de uma maneira melhor do que eu achava que eu teria feito. E isso tem que ser autossacrifício. Ou você mencionou aquele ideal cristão, ou aquele sacrifício supremo. Bem, eu não tenho certeza se sim, o autossacrifício é algo, é um conceito que é bastante estranho ao pensamento clássico. Eu não achei muita coisa sobre autossacrifício em Aristóteles, e nem certamente não tem nada sobre autossacrifício nos epicuros. Eles não têm interesse em autossacrifício no epicurismo, mas eles têm interesse em alcançar ou em desempenhar atividades de acordo com as virtudes. Ou seja, a virtude não é aquele ato heróico de autossacrifício. Na verdade, a virtude é fazer a coisa certa. E o autossacrifício daquela pessoa que se preocupa, ou aquela pessoa, o guerreiro que não foge da luta. Então, isso não tem a ver muito com altruísmo, é sim com lealdade e tem a ver com aquele exercício da coragem, ou seja, é aquela capacidade de lidar com as dificuldades, de ter coragem de lidar com as dificuldades. E isso pode ser uma virtude feminina, como também uma virtude de um guerreiro. Eu acho que o grande erro é achar que você não consegue ter uma vida com algum significado, com algum sentido, se é aquela ideia religiosa de que existe algo além da vida, ou seja, que existe aquela opção transcendental, ou seja, para que a vida tenha um sentido, a gente tem que acreditar na eternidade, ou seja, que a vida vai continuar para sempre. As pessoas se preocupam muito com o sentido da vida e o tamanho do universo, ou tem a duração do tempo. Ou seja, o que vai acontecer depois da morte, ou quanto tempo vai demorar para que as pessoas te esqueçam, e essas galáxias, centenas e milhares de galáxias estão aí fora. Então, as pessoas se sentem tão insignificantes nesse vasto universo, e as pessoas pensam, bom, seria melhor se nós fôssemos maiores, ou se nós durássemos mais tempo, ou se nós ocupássemos mais espaço. Mas eu acho isso um erro. Isso é imaginando o sentido. Ou seja, sabe, algo que dura por muito tempo vai continuar sendo a mesma coisa. Eu acho o sentido. Quando uma criança sorri para mim, ou quando eu vejo minha esposa depois de passar um tempo fora, teria muito mais sentido se tudo isso não continuasse. Imagine ter o filho rindo para você durante centenas de anos. Isso não traz sentido nenhum. Isso deturpa totalmente o significado de um sorriso. Se nós começarmos a colocar um tempo nisso tudo. Então, acho que você tem que buscar sentido na perspectiva. E na nossa perspectiva, por exemplo, acho que nós temos que nos preocupar com a perspectiva do presente. Ou seja, nós temos que apreciar aquilo que faz sentido para a gente. O fato que essa noite não vai continuar para sempre. E o fato de que o que está sendo dito aqui não vai ser ouvido numa outra galáxia não tem a menor importância. Porque, da perspectiva aqui, a sua reação à minha palestra traz sentido a essa noite de hoje. O resto do universo pode se danar. Eu não estou nem aí com o resto do universo. Então, eu acho que o niilismo é basicamente um sentimento imaturo. Ou seja, que nada importa, ou tudo importa para todos o tempo inteiro. Então, a gente
precisa pensar do seguinte, que as coisas são importantes para mim, para você, aqui e agora. E a vida é uma sucessão de coisas que são importantes para mim, para você, no aqui e no agora. Não é uma questão de coisas que importam ao universo. Boa noite, professor. Good evening, professor. Nós estamos transmitindo. Can you just wait a second? I put these on. Boa noite, professor. Good evening, professor. Nós estamos transmitindo no site da CPFL Cultura, onde mais de 500 internautas nos acompanham, e eles fizeram uma série de perguntas. A Tainá quer saber o que o senhor diria para os futuros filósofos, para os estudantes de filosofia. Qual ideia, reflexão ou conselho o senhor daria para essas pessoas? What advice would I give? Daria? Que conselho eu daria para as novas chegadas na comunidade da filosofia, para as pessoas que estão chegando ao mundo da filosofia, né? Essa pergunta é difícil. Curtam, saboreiem. A filosofia e o mundo da literatura filosófica é muito interessante. Encontrem isso, tentem aprender mais. Isso é a mesma coisa que a filosofia. Tem filósofos que eu gosto mais do que outros, mas, eventualmente, nós podemos saborear aqueles que são mais difíceis, porque a gente pode gostar de superar dificuldades. Eu mencionei o David Hume, talvez seja o escritor filosófico mais desafiador. É um belo escritor, generoso, com bom coração, uma pessoa com uma boa visão das coisas. Ele foi conhecido como o bom Davi na época do Iluminismo. Então, ele é um prazer ler esse filósofo. Às vezes ele é difícil, mas esse é um ponto de prazer. Então, nós podemos ler Hume e ler Kant. E aí nós começamos a ler Immanuel Kant, que não é nem próximo de estar tão prazeroso. A leitura dele não é tão prazerosa. Primeiro, teríamos que falar alemão, e as pessoas diziam que Hegel falava filosofia para falar alemão, mas muitos já alemães falam e têm tradução para o inglês, porque o inglês pode ser inteligível de uma forma que o alemão não é inteligível, mas mesmo assim, o Kant eventualmente é prazeroso, porque ele tem uma visão muito interessante das coisas. E ele escreve coisas que são importantes, merecem ser lidas, e essa é uma outra esfera. É como observar o nosso jogador de xadrez preferido, e aí a gente descobre que existe um outro que joga ainda melhor. Um bom escritor de filosofia, por exemplo, é o Wittgenstein. O Wittgenstein é um estilista maravilhoso, e ele é maravilhoso na tradução também. A tradução dele é boa. Mas se lemos Wittgenstein, podemos apreciar a linguagem, mas é muito difícil apreciar a forma que a argumentação está seguindo. Ele não faz essa argumentação de uma forma linear, ele faz a argumentação ao redor do problema, porque ele faz com que vocês vejam tudo com uma luz, sob uma luz diferente. Mas, mais uma vez, quando aprendemos a ver isso, a gente fala, isso não é maravilhoso? E a gente gostaria de poder ter tido a mesma ideia. E isso é um ato de prazer também. Então, esse é meu conselho para qualquer um que estiver começando no mundo da filosofia. Mas, então, não fiquem achando que essa filosofia fácil e bonita é a última palavra, porque nunca vai ser a última palavra. Então, é como apreciar música. Todo mundo começa
apreciando Mozart, aquele tipo de música que a gente ouve em restaurante, elevadores e etc. Mas aí, gradualmente, começamos a ouvir Beethoven ou Brahms. E aí as coisas vão ficando mais difíceis, a gente tem que prestar mais atenção no que está ouvindo. Mas a gente não tem que perder o prazer e dizer, antigamente eu gostava de música prazerosa, agora eu estou mais interessado numa música ruim. Então, na verdade, o que a gente está dizendo é que eu gostava de coisa bonita e música que não exigia muito, e agora eu estou fascinado por uma música mais difícil. Então, a mesma coisa com a filosofia. Eu, por muitos anos, trabalhei como gerente e líder e achava que o problema de encontrar uma solução cooperativa e comum era um dos desafios mais importantes de um líder e, ao mesmo tempo, um dos desafios mais interessantes. Eu já li muitas definições do que é um líder e eu ainda não ouvi nenhuma definição vindo de um filósofo do que é um líder. Então, a minha pergunta é: qual é a importância da liderança e de um líder? E como isso pode ajudar as comunidades, ajudar países a encontrar soluções cooperativas para ser colocadas em prática? Muito bem. Conforme você bem disse, temos milhares de livros sobre liderança por aí, com gurus, em aeroportos, enfim, a gente tem muita coisa por aí. Mas eu acho que muitos filósofos Desculpe, deixa-me pensar um pouquinho. A pergunta é uma coisa nova para mim. Eu tenho que pensar bem. É uma técnica boa na filosofia não confiar nos substantivos. Eles são perigosos. As pessoas perguntam o que é liberdade, o que são números, o que são valores, o que é uma liderança. E, frequentemente, é uma boa prática substituir a concentração no verbo daquilo que lidera as pessoas. A liderança é apenas uma qualidade que pertence às pessoas que conseguem liderar pessoas. Obviamente, nós podemos liderar as pessoas, levar as pessoas à tentação, levar até Cristo à tentação. E teve gente que até conseguiu fazer isso. Podemos levar as pessoas a fazer uma coisa ou outra. Mas as pessoas com a capacidade de liderar outras pessoas são basicamente pessoas com a capacidade de persuadir as pessoas a fazer uma coisa ou outra, ou a seguir um certo curso de ação. Se nós tivermos a capacidade de liderar pessoas para bons cursos de ação, cursos eficientes de soluções cooperativas, para que elas sintam que fazem parte de uma equipe, de uma unidade, aí então, obviamente, teremos feito uma coisa que um bom líder de negócios precisa fazer. Eu não tenho certeza de que exista uma receita para isso. É tudo muito contextual, obviamente, mas provavelmente há alguns obstáculos específicos que temos que liderar as pessoas. Algumas pessoas
precisam ser lideradas, mas, obviamente, alguns problemas existem. Às vezes há incerteza, as pessoas não sabem para onde estão indo. Existe uma piada que diz que dos judeus que querem levar as pessoas para a única parte do Oriente Médio que não tem petróleo. Não sei se é verdade ou não, mas... Então, nós podemos liderar as pessoas, persuadi-las a seguir você num determinado curso de ação. Mas, conforme eu disse, eu não acho que exista uma receita para fazer isso. Talvez exista uma certa generalização, mas elas são muito vagas e nós temos que fazer com que as pessoas queiram seguir você. Mas como vocês vão fazer isso numa determinada circunstância é uma coisa muito contextual. Não há uma receita, não há uma certeza em relação a isso. Pode ter 5 pessoas aqui nesse auditório que eu poderia levar a seguir um curso de filosofia na universidade. E deve ter um grande número de pessoas que eu não conseguiria convencer, porque vai depender de quais são os obstáculos, da razão para as pessoas não quererem fazer isso. E... então, também vai depender daquilo que as pessoas têm medo, das oportunidades que têm, todos os tipos de coisas. Então, eu acho que se houver um denominador comum de bons líderes, seria a capacidade de entender como enfrentar os obstáculos que impedem com que as pessoas sigam você no curso de ação que você está propondo. Então, eu vejo isso como um problema constante dos seres humanos. Talvez nós gostássemos que as pessoas nos seguissem nos cursos de ação que nós gostaríamos. E, sem dúvida, não há truques, também há os medos, os receios de que, por exemplo, se você não me seguir, as coisas não vão dar certo. E também temos truques para tentar encontrar um inimigo comum. Então, todos nós temos que nos unir. Caso contrário, os chineses vão ganhar de nós. E também... as pessoas têm natureza de ganância, competição. Nós temos todas essas amarras motivacionais e nós temos que utilizá-las para persuadir as pessoas a seguirmos. Mas as pessoas têm diferentes medos, receios, diferentes fontes de orgulho. E como vai funcionar em determinado momento, isso tem a ver com inteligência emocional. Precisamos disso para determinar o que vai funcionar para um determinado grupo, em um determinado momento. E, além disso, temos que pensar nos indivíduos que estão tentando liderar outros indivíduos. E como pensamos em indivíduos tentando liderar um grupo de pessoas, eu acho que a dinâmica de grupo é muito difícil de entender. Então, todos nós ensinamos. Então, no começo de todos os anos, eu participo de uma aula. Eu posso ensinar o mesmo tópico que já ensinei, dei aula mais de 20 vezes para os mesmos tipos de aluno, mas a dinâmica de uma aula pode ser totalmente diferente. Às vezes, elas ficam do meu lado e é fácil, acham que está tudo indo bem e elas curtem a aula e funciona como mágica, é fácil. Mas, às vezes, eu fico sentado lá, a atmosfera, o clima não está muito bom, e a gente tem 1 ou 2 pessoas que causam problemas e que, às vezes, disseminam uma atmosfera, um clima de falta de confiança, e a aula não funciona. Então, eu não tenho uma receita para tornar uma aula que não funciona numa aula que funciona, embora eu vou tentar citar vários aspectos motivacionais. A gente pode fazer com que as pessoas fiquem com medo, ou eu posso apenas tentar persuadi-las, dizendo que eles vão se divertir muito mais se começarem a cooperar. Mas é difícil, posso fazer com que elas fiquem com medo, com vergonha. No ano passado, o pessoal foi muito melhor do que vocês, por exemplo. Então, vocês têm que ver o que vai funcionar. A gente faz isso por tentativa e erro. Professor Blackburn,
Para a última pergunta da noite. Yes. Vamos passar para a última pergunta da noite. Pedimos desculpa para quem não conseguiu ser atendido. Obrigado. Ok. Parabéns por sua palestra. Eu conheço o senhor como homem que tenta, a cada dia, tirar a filosofia das torres de marfim, né, e levá-las, digamos, numa linguagem brasileira, às favelas. Nós temos hoje 3 desafios quando nós falamos em filosofia, ou 3 visões. Há aqueles que acham que filosofia é a arte de pensar o pensamento pensado. Então as faculdades ensinam ele a sair de lá e dizer assim, como dizia Nietzsche, como dizia Spinoza, como dizia Immanuel Kant, como dizia Aristóteles, Platão, e jamais, como digo eu, como dizia eu mesmo. Nós temos uma outra vertente aqui nesse país, que é a praticidade da filosofia. Quando se quer desqualificar o pensamento de alguém, disse, seja prático, pare de filosofar. E nós temos aqueles que sabem, que são os conscientizados, que filosofia é o amigo da filosofia, o amigo da vida, do saber e etc. A pergunta que eu faço para o senhor é, quais são os desafios de popularizar a filosofia baseada nessas 3 visões diferentes? That's a very good question. Essa é uma pergunta muito boa. Deixe-me criticar uma palavra na pergunta. Essa também foi uma palavra que foi utilizada na minha apresentação. Eu não gosto de me considerar como alguém que populariza a filosofia. Eu me considero uma pessoa que leva as pessoas para a filosofia, mas eu não levo a filosofia para as pessoas. É bem fácil dar aquilo que eu acho, considerando uma canja de galinha para a alma, uma coisa... o tipo de leitura que a gente obtém em estudos de gerenciamento. É tipo de coisa que de senso comum, com um pouquinho de jargão. Não é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas apreciem o poder das ideias, a dificuldade das ideias e a razão pela qual assumir o comando das ideias é uma coisa tão importante e melhor do que fazer com que as ideias controlem você. Então, essa é só uma palavra sobre a popularização. Obviamente, tem gente que vai ficar cética e dizer, eu não preciso desse negócio. Isso certamente é verdade. Em grande parte da vida, a gente não precisa dessas coisas. A gente pode entrar no Google para obter certas informações. Não precisamos de filosofia. Se estivermos interessados nas categorias de estrutura, em termos de cooperação, política e ética. Se as pessoas disserem que isso não é prático, eu acho que isso em si é um tipo de cegueira. Nós conceituamos o mundo, pensamos no mundo em termos de conceitos. Então, vamos pensar, por exemplo, no progresso. Imediatamente podemos começar a interrogar isso e perguntar para onde é que está indo o progresso nesse sentido. Então, temos que pensar no progresso como uma razão. Todos nós gostamos de achar que somos razoáveis. Então, alguém como Hume chega lá e começa a interrogar o conceito de razão. E que vem a ser a razão na experiência humana. Todos nós gostamos de dizer que aprendemos através da experiência, mas o que vem a ser a experiência? A experiência é filtrada, especialmente pela memória. Então, como é que nós vamos saber que estamos utilizando uma experiência da forma correta ou não para chegar à nossa ideia das coisas? A gente não tem que se fazer essas perguntas, e tem gente que não tem interesse nenhum sobre essas perguntas. O meu próprio pai era um engenheiro e ele nunca conseguia entender o que eu fazia. Eu tentava explicar para ele, mas eu acho que o único problema filosófico que ele achou interessante foi como é que eu fico sabendo que eu estou vendo as cores da mesma forma que você está vendo. Você pode ver isso como um problema
da consciência do homem. Mas eu acho que esse problema pode ser solucionado, na verdade. Mas ele achou que esse problema achava que esse problema era insolúvel. Mas aí ele colocou isso tudo de lado e continuou trabalhando com a engenharia e a solução dos seus próprios problemas. Então, para mim, um quebra-cabeça, para ser resolvido, eu preciso de ter uma certa ambição de um jovem filósofo. E eu acho que, na verdade, o grande economista Keynes disse que um homem prático de negócios acha que é imune às ideias, quase que sempre são escravo de algum economista, de uma teoria, de uma visão. E eu acho que a teoria sobre a qual eu estou falando, de que a ganância é uma coisa boa, de que a mudança no clima das ideias, onde o egoísmo e a prevalência do mercado nos últimos 20 anos, essa foi uma mudança no campo das ideias. E alguém que se vê como um ideólogo, mas ele certamente tinha ideias, e, em certos aspectos, as ideias dão errado. Por exemplo, o Hitler tinha várias ideias. Ele tinha uma ideia sobre o que era uma nação, sobre o que era raça, que não tinha nenhum fundamento biológico. Ele tinha suas ideias sobre economia, que tinha também um fundamento muito ruim. Ele também tinha sua ideia sobre paranoia, a definição de elementos ruins da sociedade que faziam as coisas pior do que as outras pessoas. Então, a ideologia como um todo era um misto de ideias, algumas delas baseadas no romancismo, outras no cristianismo e outros elementos. Então, nunca podemos ter certeza de para onde um conjunto de ideias ruins vai nos levar.